Olá, bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras. Bom, hoje o papo é mais do que sério. Quero conversar com vocês sobre um tema muito diferente e eu diria que muitas pessoas sofrem sobre isso. Vocês já ouviram falar que pessoas engolem emoções? Pois é, em muitos casos são tratados com psiquiatras. Mas existem os especialistas nesse assunto e hoje a nossa convidada é a psiquiatra atualmente que direciona o seu trabalho para psiquiatria nutricional e pós-graduada em nutrologia, doutora Maiara Cesário. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com você hoje. Prazer, igualmente. A gente precisa bater um papo nos bastidores. Doutora, vamos falar sobre psiquiatria nutricional e eu chamo a atenção das pessoas porque, assim, falo de saúde há mais de 20 anos. Eu acho que até eu, às vezes, sofro um pouquinho com isso, mas eu queria entender o que é psiquiatria nutricional. A psiquiatria nutricional é uma abordagem onde a gente entende que tudo que a pessoa come tem efeito relacionado diretamente com a sua saúde mental, né? Então, a gente entende sobre a saúde intestinal dessa pessoa, a gente entende que isso repercute na saúde da mente, a gente entende sobre o padrão inflamatório, sobre o consumo de nutrientes macro e micro, né? Tudo isso tem efeito na saúde da mente. E aí a gente olha para isso, aborda isso e consegue trazer benefícios para essa pessoa, né? Eu sempre repito que saúde é saúde. Sim. Essa divisão saúde mental e saúde física é uma questão didática, mas saúde é saúde. Então, o que faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa mente. Faz mal para o nosso corpo, faz mal para a nossa mente. A gente precisa entender isso. Quando a gente fala sobre alimentação saudável, ninguém pensa que isso vai fazer mal ou bem para a mente, né? As pessoas sempre fazem associação para o corpo. Para a estética. Para a estética. Ninguém pensa que eu vou comer melhor para ter uma saúde mental melhor. Ninguém faz essa associação. Mas ela existe e é muito importante da gente falar sobre isso. Eu acho importante porque, assim, quem me acompanha nas redes sociais, eu sou muito adepta de dietas, de exercícios físicos e entendo que eu tento um estilo de vida mais saudável, mas eu também percebo que eu saboto a alimentação. Eu tenho essa consciência, né? Por isso que eu falei que a gente tem que conversar. Mas é legal a gente assumir porque as pessoas acham que quem tá na televisão, quem tá... não tem problema, não. Não, às vezes é também. Sim. E a gente engole emoções. Com certeza. Né? Eu já fui claramente falar nas minhas redes sociais sobre crise de ansiedade, sobre depressão e muitas vezes desencadeando aí até uma crise de ansiedade que, por exemplo, eu nunca comi doce na vida. Agora, quando me dá um negócio, eu preciso comer doce e desenfreadamente. Isso é um tratamento com psiquiatra nutricional? A gente pode fazer o tratamento na perspectiva da psiquiatria nutricional. A psiquiatria nutricional ela pode ser usada para todos os transtornos psiquiátricos. Por quê? Quando a gente fala sobre isso, a gente não está prometendo cura de nada, né? A gente está entendendo que a gente agrega. Sim. Então, além de eu olhar para o tratamento mais tradicional, vamos dizer assim, eu vou olhar para esse paciente como um todo. Então, eu vou querer saber como está a questão dos hábitos intestinais dele. Quando um paciente não conhece meu trabalho, chega na primeira consulta e eu pergunto sobre isso, as pessoas ficam olhando para minha cara sem entender nada. Por que a psiquiatra quer saber se eu vou no banheiro, se eu deixo de ir, se eu faço esforço para ir no banheiro, coisa esquisita, né? As pessoas se surpreendem. Porque tem toda a relação intestino ao nosso segundo cérebro. Então, se a gente não está alimentando o nosso intestino corretamente, como é que a gente quer pensar bem, ter um bom humor? Tudo isso está relacionado. Então, assim, a gente consegue usar a psiquiatria nutricional para potencializar o tratamento de todos os transtornos psiquiátricos. A gente ameniza os efeitos adversos das medicações, às vezes. Mas é importante que, assim, a gente não promete cura, né? A gente não promete nada milagroso. Eu sempre falo que se alguém prometer curar a esquizofrenia com ômega 3, sai correndo, porque essa pessoa não sabe do que ela está falando, né? A gente pode agregar sim, a gente tem que, inclusive, a gente tem que ver como estão as vitaminas, né? Eu fiz a pós-graduação em nutrologia, e inclusive meu trabalho, minha pesquisa, né, foi sobre a deficiência de vitamina B12 em pessoas com transtorno depressivo resistente ao tratamento. E às vezes as pessoas estão lá... Eu já tive que tomar. As pessoas estão lá fazendo tratamento com vários antidepressivos, troca daqui, troca dali, e ninguém viu que a vitamina B12 dessa pessoa está no chão. Nunca vai melhorar, é o que eu falo, a gente fica enxugando gelo. Então a gente tem que ter esse olhar. Agora, o psiquiatra nutricional e o estilo de vida, ele pode auxiliar no tratamento de qualquer transtorno psiquiátrico? Qualquer transtorno psiquiátrico vai se beneficiar dessa abordagem. Porque é isso, a gente entende como estão os nutrientes, a gente entende sobre a questão da saúde intestinal, a gente cuida disso, a gente entende se essa pessoa está inflamada. Se a pessoa está inflamada, ela não vai ter uma resposta bacana ao nosso tratamento. Então, a gente, olhando para isso, a gente tem uma resposta bem mais bacana aos tratamentos convencionais. Né? A gente potencializa, a gente agrega. A frase "você é o que você come" faz sentido para você? Totalmente. Sério? No sentido de que o que a gente está
ingerindo, né, como a gente come, né, o que a comida representa pra gente. Tudo isso tem significado, não no sentido de culpabilizar a pessoa, né, de criar uma pressão de que você tem que comer assim, né, criar uma regra, não é isso. Mas de entender qual o papel da comida na sua vida. Né? Você está usando realmente para nutrir o seu corpo, isso está refletindo alguma questão. Muitas pessoas, quando estão ansiosas, recorrem muito aos alimentos, como foi o que você falou. Né? Então, a gente olha para isso com mais cuidado. Agora, tem uma questão que eu acho importante a gente falar aqui, aproveitando que eu estou com uma psiquiatra, é o seguinte, às vezes o que ela está dizendo é a questão da nutrição, o que auxilia muito na questão de tratamentos psiquiátricos. Agora, porque às vezes a pessoa fala assim, tá vendo? Vai lá fazer exercício físico, isso é frescura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Porque tem gente que fala assim, vai fazer exercício físico. Porque tem pessoas que, para fugir da medicação que muitas vezes é necessária, e o psiquiatra, né, a senhora pode confirmar isso, não, vou fazer exercício físico que passa. Exato. A pessoa tem que entender que não é assim, né? Então é uma avaliação clínica, tem que passar um especialista. Exatamente. Eu sempre reforço isso, porque a gente não está substituindo, né? A gente não está fazendo isso. Então, ao invés de eu tomar o meu antidepressivo, eu vou fazer atividade física. E não é só atividade física, né? Exatamente. É o estilo de vida, é a alimentação. Na medicina do estilo de vida, né, e na psiquiatria do estilo de vida, a gente tem 6 pilares principais, né? A alimentação é um deles, o movimento, né, atividade física, mas aí deixando claro que movimento não é sinônimo de academia, que é outra coisa que as pessoas têm, isso, acham que tem que se exercitar necessariamente, tem que fazer musculação. A gente tem o combate ao estresse, aí tem tudo a ver com psiquiatria. Relações interpessoais, a gente entende que viver em sociedade, esse convívio, tudo isso vai afetar positivamente ou negativamente a sua saúde. Controle do uso de substâncias, e quando eu falo substâncias, eu não estou falando só de substância ilícita, falando de álcool, estou falando de pessoas que usam Rivotril sem prescrição médica, né? A gente está falando de tudo isso. A gente fala do pilar do sono, que é muito importante, né? Porque não tem como ter um bom humor se não tem uma noite de sono adequada. Eu brinquei aqui, mas na verdade, eu faço acompanhamento médico há muitos anos. Nunca escondi de ninguém, com uma vida maluca que eu tenho, com tudo. Assim, é algo que eu desenvolvi lá atrás. E o médico uma vez me falou uma coisa que é muito importante, que o remédio não é a pílula da felicidade. Exatamente. Então, você precisa de um acompanhamento para entender essas emoções. Sim. Então, assim, gente, eu brinquei aqui assim, porque eu não vivo sem me cuidar. Com certeza, eu sempre estou em acompanhamento médico, mas realmente as pessoas fazem isso de forma desenfreada. Entendendo, e quero aqui até te perguntar, que existe a necessidade do desmame, não é a pessoa que para, né, doutora? Exatamente, a pessoa não pode, eu acho que eu estou melhor, eu vou interromper a medicação. Eu sempre dou o exemplo do antibiótico. A gente prescreveu lá para o paciente por 7 dias. Se o paciente no segundo dia se sente bem, ele vai ter que completar os 7 dias. Ele não pode, minha garganta melhorou, vou parar o remédio. Então, só para a gente entender isso. E também é importante a gente aproveitar esse momento para falar que muitas pessoas associam os tratamentos psiquiátricos à questão de força de vontade. Se você tem força de vontade, você vai lá fazer atividade física e você vai melhorar e vai ficar bem. Eu sempre explico para os meus pacientes... Você estuda tanto para achar que é só ir lá com força de vontade que descredibiliza totalmente o estudo do médico. Eu falo sempre para os meus pacientes que se querer fosse poder, a minha profissão não ia existir. Exato. Ninguém quer ficar deitado numa cama deprimido, ninguém quer ouvir vozes, ninguém quer nada disso. Então, assim, é necessário Ninguém quer se suicidar. Ninguém quer fazer isso, né? Então, assim... Querer não é igual ao poder. Exatamente. Né? A força de vontade é importante para tudo na nossa vida, óbvio. Mas a gente resumir o transtorno da mente a isso, a gente provoca mais sofrimento na pessoa que está passando por aquilo, né? Então, não é bacana. Com certeza. Bom, uma especialista psiquiatra com pós-graduação em nutrologia. Olha só, uma novidade para você que acompanha o Saúde Você, que é um programa que traz sempre novidades. A gente ainda vai bater papo, a gente vai falar com mais uma especialista, mas é só para vocês entenderem que o mundo da medicina, ele é muito segmentado, então você precisa se informar, precisa conhecer, saber como cuidar da sua saúde. Doutora Maiara, você com esse sotaque, esse chiadinho. De onde? Rio de Janeiro? Sou que carioca, lugar? Isso. Eu sou do Rio. Eu atendo em Botafogo, atendo em Campo Grande, mas eu faço atendimento online para todo o Brasil. Esse sotaque gostoso. Um beijo para todo mundo do Rio de Janeiro. Doutora, seja sempre bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada.